inflamação, cervicite crônica, cocobacilos, metaplasia, presença de células endoscervicais. E agora, será que deu ruim no meu preventivo? Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco, do canal Médico da Mulher, sou ginecologista e obstetra com mais de 14 anos de experiência na área. Tenho uma playlist inteira aqui no canal sobre alterações do preventivo, mas é um assunto que sempre está em voga. Você faz o preventivo, você pega o resultado, vai ler e, não é positivo, negativo ou presente e ausente, né? Detectado e não detectado, como outros exames que são de mais fácil interpretação. O Papa Nicolau, PEP Test, exame preventivo, colpocitologia oncótica, CP do colo do útero, aquele exame que a mulher tem que fazer todos os anos para ver se tem câncer de colo do útero ou lesões que podem levar ao câncer do colo do útero, né, o chamado pré-câncer. Este exame ele vem com um laudo descritivo e interpretativo. O médico tem que interpretar baseado no caso ali da paciente. Então eu vou falar para vocês sobre as alterações principais ali, que vêm as mais comuns, e o que a gente entende por normalidade. Primeiro, a gente vê logo de cara ali, quando abre o exame, ele vai vir escrito se ele é satisfatório ou insatisfatório. Se é um exame satisfatório, não é um exame bom, não é porque é um exame que o médico ficou satisfeito de ver. Apenas significa que tinha um número de células adequadas para o médico conseguir dar o laudo dele no exame. Então, se vier insatisfatório, significa que veio só sangue, veio só muco, ele não consegue ver uma quantidade de células ali suficientes para dizer se tem ou não tem células precursoras do câncer. Eu quero lembrar para vocês que o exame preventivo ele serve para ver se você tem lesões que podem virar câncer do colo do útero. Ele não é um exame feito para ver se tem candidíase, para ver se tem alguma outra infecção, ele não é um exame que vai dizer se ele vier normal, não quer dizer que você não tenha nada, tá certo? Quer dizer que ele está normal, você não tem lesões que vão gerar câncer do colo do útero. Mas eu fiz o preventivo e aí o médico disse que deu positivo para HPV. É um detalhe, não é o preventivo. O exame preventivo ele detecta apenas as lesões de HPV causadas no colo do útero. Para ver se tem a presença do HPV, a gente faz a captura híbrida. É um outro exame. Ou para ver se tem clamídia, a gente faz o PCR para clamídia. É um outro exame. Para ver se tem candidíase, faz pesquisa de candidíase. O que acontece, né? A pessoa acha que todos os exames que ela faz uma coleta de secreção vão se chamar preventivo. Não é o caso. O caso é que cada exame é um exame, é que nem eu dizer tirei sangue. Não são todos os hemogramas. O hemograma é aquele que vai dizer como é que tá as células do sangue. Se eu tirar para ver glicose no sangue, eu não vou fazer o hemograma neste caso. É a mesma ideia do exame Papa Nicolau. Tá? O Papa Nicolau é um exame específico da coleta, então quando a gente faz só o Papa Nicolau, ele não vai dizer se tem ou não tem HPV, ele vai dizer tem feridas que podem sugerir a lesão de HPV. Então, parênteses. Voltando então. Depois, o médico vai ver se vai vir ali se está presente células endoscervicais. A presença de células endoscervicais ou junção escamo-colunar significa que o médico conseguiu pegar as células de dentro do colo do útero e também as de fora do colo do útero, as células vaginais. É muito importante que apareça a presença dessas células. Então, quando aparece presença de JEC presente, presença da junção escamocelular, não é um problema, na verdade é uma solução. Significa que a gente conseguiu ter células dos dois lugares do colo do útero e você vai ter um exame mais confiável. Se só apareceu as células ecto significa fora, né? As células de fora do colo do útero, significa que não foi avaliada a parte interna, então você tem um exame que pode estar normal dentro dele, mas não é um exame completo. Certo? Depois disso, vai quase sempre vir a palavrinha ali, presença de inflamação. A inflamação também pode ser chamada ali de cervicite, porque a it significa inflamação e cervice é o colo do útero. Então, a cervicite, ela vai ser uma inflamação do colo do útero que pode ser normal ou pode ser algo mais grave, uma infecção mais grave. Se for uma cervicite aguda, com presença de células, aí o médico vai ter que olhar, mas presença de células de neutrófilos, presença de células de pus, aí é uma infecção mais séria que vai precisar do tratamento, inclusive ela vai atrapalhar para ver se tem câncer ou não. Se tiver a presença de cervicite crônica, vier ali cervicite crônica, presença de inflamação e só falar isso,
Normalmente é o normal da vagina. Por quê? O colo do útero, ele tem a agressão dos micróbios que moram ali na vagina, ele tem a menstruação, tem relação, tem OB, tem várias coisas que acontecem ali no ambiente vaginal, né? Tem o próprio ciclo menstrual, que ele vai mudar as células ali, a presença de fatores inflamatórios ou não, e isso pode dar algum grau de inflamação. Não costuma ser um problema, mas o médico vai ter que avaliar se é ou não é um problema. Outra coisa que sempre aparece ali, que gera muita dúvida, a metaplasia. A metaplasia nada mais é do que uma alteração das células. Por exemplo, o normal é que as células do colo do útero, elas acabam saindo para fora. Então as células de dentro, elas saem e ficam para o lado de fora do colo do útero, chamado de ectopia. Quando a gente tem uma ectopia, a gente vai ter aquela junção escamo-colunar, a parte de dentro do colo, ela vai estar mais para fora, mais visível, e o corpo da mulher, ele vai tentar cobrir com as células normais ali para estarem fora do colo do útero. Isso é um processo totalmente natural, e essa mudança das células endo para células ectocervicais vai ser chamado de metaplasia escamosa. Portanto, se deu metaplasia, está tudo bem, não é uma doença. Aí tem um local ali do exame que fala em micro-organismos. Esses micro-organismos, os normais da vagina, são os bacilos de Doederlein, ou lactobacilos. Então, se tiver uma flora com bacilos de Doederlein, mais é o normal ali da vagina. Se aparecer presença de glucéus, presença de células de características de vaginose bacteriana, presença de fungos, presença de cocobacilos, pode significar alguma infecção, alguma inflamação. Então o médico vai avaliar, ele pode sugerir que você está com uma candidíase, por exemplo. E aí nós chegamos lá, na última linha do exame, que é o que realmente vai dizer se você tem ou não tem uma lesão mais grave do colo do útero. A gente vai olhar ali alterações em células cervicais. E essas alterações, elas podem vir ausência de células malignas ou negativo para as células malignas. Nesse caso, o teu exame está bom, está normal, deu certo. Mesmo que tenha tido alguma alteração anterior, a gente diz que este exame está normal. Agora, se vier presença de células com atipias, e aí ele vai descrever o tipo de atipia, depois ele vai nos dizer o tamanho dessa atipia, né? Sugestivo de lesão de baixo grau, que é uma lesão já causada por HPV, mas com menor potencial de se transformar em câncer, ou presença de lesão de alto grau, que já é uma lesão que tem um risco de virar câncer e precisa ser retirada, precisa de tratamento, e também pode vir como uma alteração de células escamosas de significado incerto. A sigla em inglês fica ASCUS. O ASCUS, tem vídeo aqui no canal sobre tudo isso, tá? O ASCUS, ele significa que a gente vai precisar fazer mais exames, mas pode ser que não seja ainda uma lesão de HPV, pode dar ASCUS, por exemplo, por uma infecção diferente, por outro micro-organismo ali, ou até por situações normais da vida. Por exemplo, pós-parto, pode dar ASCUS por estar no pós-parto. Entendido? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Bora me seguir lá no Instagram, lá também respondo as dúvidas, sempre tem caixinha de perguntas lá, então tá precisando saber de alguma coisa, vira e mexe, tem caixinha de pergunta para você me perguntar lá no Instagram e no TikTok, @DrDiegoDeMarco. Curte, compartilha e te inscreve aqui no canal. Até mais!